o Atom, ou já ouviram falar, ou trabalham, inclusive, com essa ferramenta. Mas a minha ideia é colocar um panorama do que é o Atom, o Access to Memory, e depois falar do nosso Diretório Brasil de Arquivos, que é justamente baseado nessa plataforma, e mostrar a vocês como ele já está sendo útil e será muito útil para todos os arquivos estaduais, municipais, para todas as entidades custodiadoras ou produtoras de arquivo que queiram participar dele, tá? Só um minutinho. Mas tá de sacanagem. Ok. Bom, a primeira questão que a gente pergunta sempre em relação a banco de dados, principalmente quando a gente está em uma gestão pública, é se, atualmente, o que você tem no mercado, né? O aberto e o proprietário, né? Que a gente chama de open source ou closed proprietary. Então, o open source é justamente esse código-fonte que pode ser adaptado para diversos fins, mas o importante é que a sua equipe de TI ou quem disponibiliza a questão do banco de dados na instituição tenha acesso a esse código-fonte, né? Também temos a questão do aberto proprietário, né, o open property, que é o desenvolvimento e a posse de forma privada, mas está disponível gratuitamente para implementação. Ou seja, ele é como aqueles programas que a gente baixa, que tem um período de teste, se a gente gostou, compra, se não gostou, deleta, tá? E aquele que é realmente proprietário, né, que é um desenvolvimento privado, que você tem que pagar taxa de licenciamento, todos aqueles burocracias e taxas que você vai pagando para poder usar o programa completo. Tá? Cristina? Oi. Eu não sei se deu certo o compartilhamento do seu PowerPoint. Porque aqui então, ele não está deixa eu ver de aparecendo. novo. Obrigada. Ainda bem que eu mandei o plano B, hein? Se qualquer coisa, você vai dar erro. Vocês estão vendo? Agora sim. Tá, desculpa. Eu vou mostrar o outro slide, que também não tem nada demais. É só o que eu estava falando do aberto e proprietário. Qualquer coisa, vocês, por favor, gritem, porque eu não vejo vocês, então... a questão do software livre, né? Você tem ele para executar como desejar, para qualquer propósito, isso no nível geral, tá? Estudar como funciona o programa, mudá-lo para que ele processe os dados como você deseja, aí são justamente aquela questão de que você tem o código-mãe, que é o código-fonte, e que você, à medida que o seu trabalho determina uma utilização mais específica, você pode criar e adicionar a esse código-fonte. Isso é uma das prerrogativas do Atom, que eu acho bem bacana, tá? Redistribuir as cópias para que você possa ajudar o seu colega. Esse é a base do sistema colaborativo, né? E distribuir cópias de versões modificadas para outros. Justamente você faz isso para ajudar uma comunidade e beneficiar também das suas mudanças. A partir do momento que você pega esse código-fonte, que você tem todo um trabalho dentro da sua instituição e que você acrescenta esse código-fonte, esses aprimoramentos, e você fecha, você deixa de ter um software livre. Você tem um pacote, entre aspas, de software livre para uso próprio ou uso de algumas instituições. Você pode vender, pode doar, o que seja. Agora, na realidade, o que é o Atom, né?
é a abreviatura do acesso à memória, né? É um software de descrição de arquivo multilingüe, porque ele abrange todos os idiomas que você tem atualmente, tá? Baseado em web, quando baseado em web, você pode ter acesso a ele de qualquer navegador, ele não tem algumas coisas mais específicas de alguns programas que melhor só no Chrome, melhor só no Opera, melhor só no Safari. Não, ele pode ser acessado por qualquer navegador, tá? Foi desenvolvido pela Artifactual e foi comissionado pelo Conselho Internacional de Arquivos com o intuito de difundir as normas internacionais na época, tá? Começou justamente como o ICA-Atom, né? Hoje ele é só Atom. O financiamento inicial foi também fornecido pela Unesco, pela Escola Holandesa Archive School, pela Direction des Archives de France, pelo Centro de Documentação e Pesquisa dos Emirados Árabes, que deram muito dinheiro para esse software conseguir ter a pujança e também ser difundido, fazendo com que, na época, o Peter, que foi o que fez esse software, viajasse o mundo inteiro para poder divulgar, né? E arquivos do Grupo do Banco Mundial. Então, como eu já havia dito, o Atom ele foi projetado no modelo do código fonte aberto, tá? Então, ele disponibilizado para download, e você, quando conhece muito bem essa questão do código fonte aberto, né, que trabalha com software livre, vai poder colocar essas modificações, remeter à Artifactual, a Artifactual avalia, tá ok, e no próximo lançamento, na próxima atualização do Atom, ela já é colocada, ela já é inserida, tá? Assim como também os erros, quando a gente acha algum, a gente aqui no Arquivo Nacional já achou alguns, mandou para eles rapidamente consertaram, e na versão seguinte já estava tudo resolvido, tá? Então, mais uma vez, tornar o código-fonte disponível gratuitamente visa promover a colaboração entre as entidades custodiadoras, tá? Permitindo que esses desenvolvedores possam modificar, melhorar o código original, justamente para você ter uma maior adesão dessa comunidade arquivística. As normas do CIA, né? As normas do Conselho Internacional de Arquivos. O resultado do projeto do mesmo nome teve início com um relatório em 2003, tá? Foi quando o Atom entra na Comissão de Tecnologia de Informação do Conselho, que estabelecia os requisitos funcionais para o OSIRIS, que é o Open Source Archival Research Information System. E isso não deu certo. Não deu certo e ficou sentindo-se a necessidade de fazer um banco de dados que agregasse essas normas de uma maneira palatável, de uma maneira simples, e que ela pudesse se abranger por todo tipo de arquivo. Então, seria uma forma de difundir essas normas para que elas não ficassem só no papel, né? A norma de descrição, a ISAD, registro de autoridades, a ISDF, de funções, e a ISGIA, de entidades custodiadoras de arquivo. O Atom tinha essa necessidade de ser multilingüe e ser multirepositório, tá? Todos os elementos da interface do usuário, elas podem ser traduzidos em diversos idiomas. Você tem um perfil específico para isso, que é o perfil de tradução, onde ele passa uma tela, onde você vai adaptando a sua norma, as suas políticas de descrição dentro da sua instituição. Nós fizemos muito isso em relação a NOBRAD dentro do diretório, né, na parte de tradução, e isso é muito importante, porque isso dá um norte à pessoa que nunca viu o Atom poder preenchê-lo sem problemas, porque quando você clica, aparece exatamente o que quer dizer aquele campo, dentro da norma estabelecida, tá? Ele permite a criação de um portal multirepositório, onde você tem cada entidade custodiadora podendo personalizar a sua própria página, com um logotipo, com um banner, com uma cor de fundo, aí está findo, mas desculpe. Uma cor de fundo, quer dizer, você tem todas as entidades custodiadoras agregadas num mesmo banco de dados, porém cada uma com a sua independência,
sua independência tanto no sentido de você criar uma página para aquela instituição, como também no sentido da inserção de dados, desde que ele tenha um login e uma senha, ou um grupo de usuários formados para poder entrar naquele sistema. Então, as funcionalidades do Atom são as coisas mais simples do mundo. O que você precisa de uma base de dados, fundamentalmente, é recuperar a informação, gerenciar a informação e, antes de tudo, você tem que configurar esse sistema. A recuperação da informação é justamente traça o objetivo de acessar as informações contidas nesse sistema. Você tem um painel de navegação e você tem a pesquisa, que é o acesso direto à informação desejada. A navegação, você navega por todas as descrições arquivísticas, se houver, pelas entidades custodiadoras, pelos produtores de arquivo, que são os registros de autoridade, e pelas funções, se você já trabalha com esse tipo de prerrogativa. Tá? A questão do gerenciamento da informação, você tem dentro de um perfil de usuário de administração, onde você vai inserir, gerenciar, importar a entrada e manutenção dessas informações dos sistemas, porque você tem a possibilidade de importar informações e exportar essas informações também. Na configuração, você tem a administração, a área de transferência, idiomas e atalhos. Então, você configura esse Atom da maneira com que você deseja trabalhar, seja ele apenas para uma instituição, seja ele multirepositório. As configurações não são difíceis, é lógico, você tem que ter, e é importante que tenha, uma equipe ou uma pessoa que entenda de código aberto, que entenda de software livre, para justamente poder auxiliá-lo na instalação. Porque uma das coisas que a gente fica muito, às vezes, no primeiro momento, quando eu conheci o Atom nos idos dos anos 2000, foi justamente isso. É um software livre, que bom, você coloca o CD, ele ainda vinha em CD, coloca o CD e próximo, ok. Não, não é nada disso. A instalação é complicada, você tem que fazer uma máquina virtual, tem vários programas que se juntam a essa máquina virtual para fazer com que funcione, ou seja, é importante ter alguém de TI que esteja ao lado para fazer essa configuração do sistema como um todo. No momento em que ele está instalado, aí o profissional de arquivo configura da maneira que bem lhe aprouver. Aqui são os usuários, ou seja, os perfis que nós temos dentro do Atom, né? O administrador, obviamente, com o maior nível de permissões, né? Onde ele adiciona, gerencia, importa e configura as ferramentas de administração, que geralmente esse administrador é o profissional de TI e também um profissional de arquivo, porque um vai ter que interagir com o outro para justamente colocar, olha, eu preciso de tantos mais megabytes para subir objeto digital, essa parte da descrição eu não preciso, você pode suprimir esse campo, então tem que ter um bom diálogo entre os dois. O editor, que é o acesso sem as funcionalidades administrativas, onde ele pesquisa, navega, ele cria as descrições, ele cria a entidade custodiadora, ele edita, ele atualiza, deleta descrições se for o caso, porque eu já vi determinadas pessoas trabalhando com Atom nesse sentido. Você tem uma equipe que vai fazer todo o processamento técnico. Ao final do processamento técnico, você entra com a informação em base de dados. Essa informação entra, até porque os campos do Atom são campos livres, poucos são tabelados. Você entra, mas você pode ter um erro de português, você pode ter uma confusão entre a área de conteúdo e a área de notas, às vezes no copia e cola você copia errado. Essa é a figura do editor. Ele é a pessoa que vai ter o olhar crítico, vai apontar os erros, vai poder consertá-los, vai poder modificá-los. No caso específico de um erro muito grave, deletar as descrições, ver se os assuntos estão de acordo com a descrição, alterar esses estados de publicação, que a gente tem de versão preliminar e publicado, e também a questão da associação dos objetos digitais. Quer dizer, é uma figura extremamente importante, porque ele vai fazer um filtro para que as suas informações, quando cheguem online, estejam perfeitas
ou dentro da melhor maneira possível, descritas, dando acesso àquela documentação ao usuário. Tá? O tradutor, como eu já falei, ele tem a função de traduzir essa interface, né, para que você não tenha, quando você abre, às vezes, um Atom, você vê zona de descrição. A zona de descrição é português de Portugal. Né? Ou pessoa coletiva. Falei assim, não, aqui nós temos entidades coletivas. Então, às vezes, há uma questão do português de Portugal com o português brasileiro, porque agora, na nova versão do Atom, nós temos 3, temos o português ibérico e o português do Brasil. Né? Então, isso também é uma coisa muito importante que eu vou falar mais na frente, a escolha do seu idioma, sempre que seja português do Brasil, porque anteriormente, como a gente não tinha esse tipo de escolha, né, era português puro e simples, quando a versão do Atom saiu da ponto 1 para ir para 2, ela começou a ter essa distinção de idioma. Então, todos os dados, logicamente, que estavam num banco de dados, eles são importados para aquele outro banco de dados já atualizado, tudo certinho, ok? Ok, maravilha. Só que na hora que você abrir o registro, aparece uma coisinha dizendo outros idiomas, mas eu não tenho idioma algum, eu só tenho português. Não. Você, quando migrou para o português do Brasil. O outro idioma é o português de Portugal. Então, isso deu uma confusão na época que, às vezes, a gente achava que estava errado, que tinha feito a coisa errada e tal, mas naquele momento se deu isso. Quando fomos para outra versão, tudo ficou ok, tudo ficou certo. Mas essa mudança do ponto 1 para o ponto 2 foi problemático tanto para o pessoal de inglês britânico, aquelas coisas que são subdivididas nas suas colônias, teve um pequeno problema, mas que eles resolveram a tempo. Por isso é muito importante, no momento que se escolher o idioma, que seja português do Brasil, porque aí, agora, não contente, nós temos 3 ainda tem esse português ibérico. E o colaborador, que tem o menor nível de descrição, mas com a maior volume de entrada de dados, porque ele pesquisa, navega, cria, edita, atualiza, exporta, e é justamente aquele pessoal que vai entrar com a informação. Né? Ele também pode associar objetos digitais, ele pode fazer toda essa descrição, montar todo o esquema de quadro de arranjo, entrar com todas as descrições em todos os níveis, tudo certinho, mas não se esqueçam que ele antes passa por uma versão preliminar que só vai ter a publicação mediante esse editor. Ou não. Isso aí é de acordo com cada instituição, de cada metodologia de trabalho. Então, na recuperação da informação, o Atom tem a navegação, né, que é justamente esse panorama de toda a base de dados, a pesquisa simples, a avançada, e o mais importante é quando a gente faz uma pesquisa, ou quando a gente está num banco de dados de arquivo, de documentação, o que seja, essa pesquisa só vai prosperar, ela só vai ter um resultado espetacular, ou pelo menos um maior nível de abrangência, se ela tiver uma boa inserção desses registros. Ou seja, você tem que descrever bem para poder ter acesso a tudo, pelo menos a sua grande maioria. Né? Ser uma descrição precisa, ter essa amplitude na descrição, você ter uma indexação que, quanto mais normalizada for, mais rápida e eficaz ela tem no seu resultado. Ela pode ser num nível geral ou num nível específico, não interessa. A descrição de arquivo é uma coisa extremamente importante, porque a partir dali você dá visibilidade ao fundo, coleção que você tem, a todo o seu acervo, dá visibilidade à sua instituição. E isso, para a gente que trabalha em arquivo, é muito importante, porque quanto mais visível nós somos, mais capazes nós temos de conseguir alguma coisa, dentro da perspectiva otimista da minha parte, de conseguir financiamento, de conseguir estagiários, porque todos vão estar interessados em ver o que você tem a oferecer. Uma coisa espetacular no Atom, que eu sempre admirei muito, é essa questão da importação e da exportação. Né? Essa funcionalidade é necessária nos processos de migração de dados.
acredito que alguns de vocês, eu não sei, eu passei por essa triste experiência, no caso do Cian, da migração de dados. Muitas vezes a gente ficava sem dormir, sabendo que no dia seguinte alguma coisa tinha destruído o sistema ou escapado de alguma forma, né? Porque migração de dados é uma coisa muito séria, uma coisa muito importante. E essas informações, elas são processadas de maneira para enviar os campos equivalentes no sistema. Então, essa importação de dados que você tem no Atom, ela é de Atom para Atom, mas você pode ter um banco de dados que não seja em Atom, e você pode fazer essa importação dos dados do seu banco de dados em CSV para o Atom, tá? Na exportação, é a mesma, de uma certa maneira, um pouco a mesma operação, né? Você tem a obtenção desses registros de forma a adquirir essa massa de dados que deve estar, obviamente, ligada às suas políticas institucionais, ou seja, a sua forma de descrever, tá? A sua política de descrição institucional. Então, essa exportação de dados, ela vai servir tanto para o colega que possa ter um fundo semelhante, partido, tá? Que a gente tem isso em outras instituições, o mesmo fundo, mas ele quer agregar a sua descrição, então você pode compartilhar isso com ele, e também para o próprio pesquisador, quando ele seleciona os fundos e coleções e coloca numa área de transferência, onde ele consegue salvar a sua pesquisa num pacote zip e poder fazer ela tranquilamente, tá? E o Atom, ele opera com esses formatos de importação e exportação, que é o EAD, que é o Encoder Archival Description, que é um formato de troca, de intercâmbio de informações em HTML, o EAC, que é o Archival Contents, que é justamente também essa forma HTML, mas para os produtores de arquivo, CSV, que é o mais conhecido de todos nós, e o SCORS, que é basicamente para taxonomia, vocabulário controlado, controle dos assuntos e tal. Tá? Aqui, como eu falei, as descrições arquivísticas no EAD 2002 XML, o Dublin Core também, que é um formato, até para quem trabalha, eu não sei vocês, a questão do Arquivemática, a saída do Arquivemática, que também é um produto da Artefactual, ela sai em WCore, ela não sai em EAD, quando deveria sair, né? Mas aí é uma questão vamos colocar assim, grana, no popular, né? O EAC, são os registros de autoridade arquivística, os COUS, a taxonomia, e o CSV, que são os estruturados, né? Os registros estruturados, que é o arquivo comum separado por vírgulas. Então, a função CSV no Atom, né, de importação, ele vai permitir essa importação de dados de uma planilha para uma base de dados, tá? A Artefactual, ela tem uma série de modelos dessas planilhas no site delas, e a gente baixa essas planilhas e vai adaptando dentro da realidade da descrição daquele documento, da realidade da instituição, e aí você vai com aquela planilha ou manualmente ou por linha de comando. O ideal é que seja por linha de comando, e aí fica a cargo do profissional de TI fazer isso, e que fica muito mais tranquilo, porque dá muito menos erro. Se a questão da importação for pequena, aí sim dá para se fazer num clique, sem problema algum, tá? Daí é que eu falo, menos de 100 registros, mais do que isso é linha de comando, e não é muito mais prático. Algumas coisas podem passar desapercebido, mas aí com uma boa revisão você consegue resolver sem problema. Muito difícil de dar erro. E existem também vários tipos de exportação em CSV, né? As exportações disponíveis da área de transferência, como eu já havia dito, onde você seleciona os fundos que você deseja trabalhar, que você quer fazer a pesquisa, seja isso em todos os níveis, diga-se de passagem, tá? E você faz um arquivo e ele baixa o arquivo zip, e você desbloqueia direitinho, ele vai estar lá, unzipa ele, aliás, não desbloqueia nada,
e ele vai estar lá todo certinho para que a pessoa faça a sua pesquisa. Agora, os pontos fortes do Atom, né? Porque a gente também tem que ver que nem tudo é um mar de rosas. Tem muita coisa boa, mas tem algumas coisas que são um pouquinho enjoadas, né? A questão da gratuidade, isso daí é o ponto mais alto. A gente que trabalha em arquivo sabe muito bem que dinheiro não cai do céu. Pode cair para outros lugares, mas menos para arquivo. Então, como a gente é muito aquele filhinho enjeitado, um software livre para a gente, ainda mais que consiga administrar todas as descrições e que, fundamentalmente, consiga fazer o relacionamento entre elas, isso é extraordinário, tá? A facilidade no preenchimento dos campos, porque são campos livres. Então, a gente sempre pensa que o ideal é fazer um manual de preenchimento para esses campos livres. E eu acho fundamental também, interessante, que a instituição faça esses campos livres e manualize esses campos livres. Por quê? A instituição pode estar interessada apenas, ou também tem fôlego apenas, de colocar os campos obrigatórios. Ótimo, maravilha. São esses campos obrigatórios que fazem a troca nacional e internacional de informações. Então, tudo bem. Ah, quero preencher tudo. Ótimo, então preencha tudo. Mas, como eu falei anteriormente, a descrição, ela precisa ser bem feita, ela tem que ser consistente dentro dos seus níveis respectivos, objetivando a questão do multinível, da hierarquia, e isso é importante na hora da saída desses dados, tá? O favorecimento de vínculos entre as descrições através dos links. No momento em que você coloca um produtor de arquivo, uma entidade custodiadora numa descrição, automaticamente é gerado um link onde você vai diretamente àquela instituição, aquele produtor de arquivo, aquele assunto. Você pode agregar várias instituições num mesmo assunto, várias descrições no mesmo assunto, vários fundos no mesmo produtor. Então, isso também é uma das coisas importantes que, às vezes, num banco de dados proprietário é muito difícil da pessoa que está fazendo isso entender o que o profissional de arquivo pede. Então, é muito difícil, são duas linguagens completamente diferentes. Indica quais os campos obrigatórios não foram preenchidos, ou seja, e as inconsistências nos dados. É uma questão que você tem muito, são os campos obrigatórios que eles devem ser preenchidos, ok. Se por acaso eles não são, aparece uma crítica no momento em que você clica naquele dossiê, naquele fundo, naquela série, na subsérie, na seção, na subseção, qual seja o seu nível de descrição, ele vai aparecer a data não está preenchida, o produtor não está preenchido, e alguma inconsistência. De repente, no fundo, você tem de 1900 a 1910 como data limite. Tem um documento, um dossiê, numa série que a documentação é de 1920. Você registra aquilo, imediatamente no fundo vai dizer datas inconsistentes com o nível mais geral. Ou seja, você vai saber que você vai ter que alterar aquela data limite, porque aquela documentação, aquele dossiê que você está trabalhando é de uma outra data. Ok? Os pontos fracos. A questão da instalação, que não é amigável, em hipótese alguma, tá? Ela requer técnicos realmente com esse conhecimento de software livre, de código aberto. É importante que a pessoa saiba, o Atom tem vários programas que rodam simultaneamente para que ele consiga ter a sua funcionalidade, tá? A questão dos campos abertos, como eu falei, desenvolvimento de um manual de procedimentos, a tradução dessas etiquetas, né, que justamente está naquele campo do perfil do tradutor. Muitas etiquetas do próprio sistema, ele tem que ter uma terminologia, ele tem que estar adequado, um pode falar batata, o outro falar avelã, tem que ter um norte, uma coisa que ligue. Por isso a necessidade dessa terminologia. Tá? É a área de identificação,
dimensão e suporte, são todas essas coisas, esses cuidados que você tem na hora de fazer e de montar a sua planilha, a sua tela de inserção de dados, tá? Dentro do sistema como um todo, tá? Como eu já falei, cuidado ao selecionar o idioma da interface e das próprias descrições. É claro que se você tiver outros idiomas, quiser justamente fazer com que sua instituição, os seus acervos sejam conhecidos por outras instituições, ótimo, é só administrar colocando mais idiomas que seja, mas as descrições permanecerão em português. O que vai mudar são justamente essas etiquetas de apresentação, tá? E um problema que a gente sempre discutiu, mas nunca soube a real situação, que é o problema da escalabilidade, né? A capacidade do Atom de processamento de muitas informações, de muitos objetos digitais. Olha, eu ainda não vi ninguém reclamando, e olha que eu sou atuante da lista de usuários do Atom. E eu acredito que justamente para que tal não aconteça, eles trabalham muito em cima disso. Eu tive a oportunidade de conhecer o Dan Gilliam no congresso em Fortaleza, em 2016, se não me engano, e ele sempre ficou muito preocupado com isso, e eu coloquei para ele que era um problema que a gente tinha aqui no Arquivo Nacional, porque nós temos muita informação, nós temos muita objeto digital, então administrar isso poderia ser um problema num banco de dados de código aberto, né? E ele falou que ele tinha muita preocupação com essa questão, mas era uma coisa que eles estavam resolvendo, e à medida em que saíssem novas atualizações, mais essa capacidade ia se colocando. E é só ver também no próprio site da Artefactual a lista de entidades que tem o Atom atualmente, né? Hoje você tem ele espalhado praticamente no mundo inteiro. Eu sempre que posso dou uma olhada, faço uma busca para ver até a questão de estruturação de dados, como eles são descritos, como é que é feito, como é que não é feito, tal, para justamente ter um determinado noção do que está sendo feito em termos de Atom. Tá? Esse é o nosso diretório, que a gente vai falar agora em seguida, tá? Essa é a nossa carinha do nosso Diretório Brasil de Arquivos, Brasileiro de Arquivos. Essa é a página do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, que trabalha com Atom. O Arquivo Público da Bahia, que também tem um trabalho bem legal com Atom. Esse é o Archives Portal Europe, que é um repositório, né, um multi-repositório dos arquivos na Europa, e também, por uma grata surpresa, na semana retrasada, eu fui convidada para uma reunião para eles apresentarem esse novo portal, né, porque eles estão fazendo atualizações e tal, e fiquei muito contente de saber que eles não estão fechando apenas para a Europa, eles querem, sim, a documentação referente a qualquer país europeu. Se você tem documentação que tenha alguma referência ou que tenha vindo de lá para compor o seu acervo, eles aceitam inscrições de arquivos, seja brasileiro, seja norte-americano, o que for, mas que tenha informações que eles possam agregar dentro desse portal europeu que eles têm. Então, está aí referenciado todos os países que estão, eu estou na página de Portugal, de português de Portugal, e eles trabalham com Atom e gostam muito, pelo menos na última reunião de apresentação do novo portal, eles falam que realmente foi muito bom para eles, justamente pela questão de importação de dados e da questão também dos relacionamentos entre as descrições. O arquivo histórico da cidade de Turim, vocês podem perceber que cada um deles tem uma carinha, então isso também pode ser feito pela sua equipe de TI ou pelo seu profissional de TI que você tenha, que ele pode fazer a página inicial do Atom de formas totalmente diferentes. Muitas vezes as pessoas chegam, mas isso não é Atom, porque a gente está acostumado a ver sempre de um determinado
prisma, né, de uma determinada visão, mas você tem, às vezes, determinados sites que você diz que não é, mas você vai lá na base, ou então pergunta, Aqui é da Austrália, né, o State Records Office do West Australia, que eles trabalham também, foram, assim, também os pioneiros a trabalhar com Atom. A Memória da Justiça Militar da União, a carinha do Atom deles é muito bacana, também acho muito legal, são alguns exemplos nacionais e internacionais que a gente tem uma lista infindável. A Comissão Estadual da Memória do Dom Helder Câmara também ficou muito bonito, com acervo de Pernambuco, né? O CIDARC, que nós trabalhamos lá na questão do Memórias Reveladas, na época da Heloísa, e foi muito bacana. Eles também começaram a trabalhar com Atom, todas as ferramentas, são muito ciosos assim, na questão da descrição, isso é muito bacana também de ver. E no mais, obrigada, mas essa é só a primeira parte. Agora eu vou apresentar a menina dos nossos olhos, se pode se dizer assim, né? Pelo menos é a menina dos meus olhos. Do nosso, Cristina. Dos nossos, isso mesmo, dos nossos olhos. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Ai, que bom. Então, Sim. Vamos falar um pouquinho do DIBRARC, né? O que a gente entende por DIBRARC, o que a gente pretende com esse diretório, a quem se destina, todo esse tipo de coisa, né? Depois de eu ter feito essa propaganda toda do Atom, que eu realmente sempre acreditei muito nesse sistema, porque ele facilita a vida da gente e também promove justamente essa questão da disseminação dessa informação. E uma das coisas que mais me fascina na descrição arquivística, e principalmente num banco de dados como esse, é a questão do relacionamento. É a questão de que você pode ter lugares totalmente distantes, com documentação, com a mesma documentação, e você pode se relacionar com essa instituição, você pode trocar informações com essa instituição e fazer disso uma rede tão poderosa de informação que quem ganha não somos só nós que estamos divulgando isso e dando acesso a isso, mas é fundamentalmente o usuário, seja ele quem for, cidadão, acadêmico, probatório, administração, não interessa. É para isso que a gente trabalha com arquivo, e isso é muito importante da gente colocar esse trabalho que a gente tem diário e que não é fácil, que muitas vezes a gente tem que dar murro em ponta de faca, para fora. Então, as pessoas têm que saber e conhecer. Ah, eu já vi isso em algum lugar. Ah, eu conheço assim, assim. Ah, naquele lugar tem. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Quanto mais a gente compartilhar conhecimento, quanto mais a gente compartilhar as nossas práticas, tanto nacionalmente como internacionalmente, é extremamente valoroso. Então, vamos lá. O que o DIBRARC é? Nada mais, nada menos que isso. Uma plataforma de informações sobre entidades custodiadoras de arquivos públicos e privados, que funcionam de modo integrado, obviamente articulados, sempre aberto a consulta no Brasil. Então, você vai ter reunida nessa plataforma diferentes trabalhos entre as instituições, tá? Sejam eles trabalhos passados, o exemplo é o Guia de África, que foi um dos maiores censos que o Brasil já teve até hoje, em termos de você mapear nacionalmente todos os lugares onde tinham acervos referentes à África e à escravidão negra no Brasil, tá? Como você tem filmes. A gente tem um assunto que são filmes no Brasil, onde você também vai procurar mapear
os lugares onde você tem toda uma produção audiovisual, cinematográfica, no Brasil, em termos de instituições, chegando, obviamente, ao nível de fundo, que seria o ideal. A partir daí, a instituição toma conta. E o que ele pretende? Fundamentalmente, é divulgar, tornar acessíveis esses acervos ao público, dando oportunidade de conhecer diversas entidades custodiadoras em nível nacional. Isso é muito importante da gente ter. A gente tem muito lugar no Brasil que, de repente, tem uma documentação brilhante, maravilhosa, mas está lá sem comunicação nenhuma, só tem aquela, ou às vezes somente uma comunicação regional, ou municipal, ou aquela, eu conheço aquela casa de cultura ali, eu conheço não sei o quê. Por que não dar visibilidade a elas? Né? Atualizar esses mesmos processos interinstitucionais de caráter censitário e informacional, sobre diferentes denominações, seja guia, centro de referência, censo-guia, as nossas linhas temáticas, que parte exatamente dessa estrutura de informação, a entidade custodiadora e o fundo coleção. Aí você me pergunta, mas só o fundo coleção, eu não posso descer mais nível? Se for interessante a sua instituição mostrar mais níveis, ótimo, faça. Proibido não vai estar. Mas se você já tem uma base de dados, você simplesmente pode colocar o link, a pessoa vai, clica e vai fazer a pesquisa na sua instituição online, ou já sabe o endereço e vai lá pessoalmente, o que seja, né? Promover a colaboração, compartilhamento do conhecimento e a realização de ações comuns por parte das entidades colaborativas do DIBRARC. Isso daí também é fundamental, é a atividade de colaboração entre as instituições. É você realmente compartilhar conhecimento, é você estruturar esses relacionamentos, não só em banco de dados, mas também relacionamentos interinstitucionais, tá? Diferentes entidades custodiadoras e orientação de usuários, que também é de extrema importância. Você dispor de um instrumento cumulativo de informação que sirva a projetos contemporâneos semelhantes. Às vezes você quer lançar um projeto na sua instituição para poder capitanear, pegar financiamento e tudo. Você tem um diretório onde você justamente vai mostrar isso para todos. Você não vai ter que começar do zero a criar um banco de dados, a fazer, não, você tem um diretório para isso. E aí você vai justamente potencializar esse seu projeto dentro de um âmbito maior, dando oportunidade a todos eles de participarem. Mas sobre esse assunto eu também tenho alguma documentação aqui, eu também tenho uma documentação lá, e isso é bacana, porque estimula o trabalho entre as instituições, né? Dispor esse instrumento que faculte esse intercâmbio, a importação e exportação dos dados, que sirva de referencial para políticas de arquivo de diferentes âmbitos e segmentos. Testar e aprimorar o software Atom, seja no sentido da recuperação da informação, da participação e promoção simultânea de diferentes entidades custodiadoras e orientação dos usuários. Por quê? Essa colaboração não se dá somente ao nível de arquivo, ela também se dá ao nível da TI. Porque muitas vezes a gente tem, em outras instituições, uma equipe ou alguém que conheça muito bem, onde o Atom não dá problema algum, porque aquela pessoa entende daquilo, o faz muito bem. Então, por que também você não promover essa troca de informações entre a TI de um e a TI de outro, para que todos se ajudem? Eu não estou conseguindo acessar, deu o famoso erro 500, que o erro 500 em Atom, ele pode ser uma vírgula até aquelas coisas, tipo, quando você está salvando uma coisa, deu um erro crítico, você vai perder tudo, aí que você já entra em desespero. Então, esse é o erro 500. Então, às vezes, é um erro do Elasticsearch, que geralmente dá muito problema na questão da busca. Isso é de extrema importância, não só você desenvolver esse laço de intercâmbio
entre os arquivos, mas também esse laço de intercâmbio, criando também essa rede colaborativa em termos de TI, porque um pode ajudar o outro. Onde um não tem tanta experiência e o outro que tem mais, eles vão se moldando, eles vão como se você estivesse construindo um mosaico, tanto para um lado quanto para o outro. E isso é muito importante, porque todos vão querer, obviamente, que esse diretório funcione, todos vão querer que o Atom da sua instituição também funcione, porque ele não vai ser só na questão do diretório propriamente dito. Se você tem um Atom e dentro dessa rede colaborativa alguém precisa, a pessoa se desloca, se faz uma reunião, se tenta de todas as formas ajudar aquele que naquele momento está precisando. A quem se destina o Atom? Né? Como eu já falei anteriormente, é o cidadão comum, é o pesquisador acadêmico, o probatório, a própria administração pública federal, estadual e municipal. Quando eu digo administração pública federal, municipal e estadual, no caso específico do SIGA, os órgãos do SIGA, no caso da administração pública federal, né? A própria administração estadual, quando você tem os arquivos de cartório, ou quando você tem uma seção de arquivo dentro de uma secretaria, que você pelo menos já sabe que aquela documentação ou parcela da documentação está ali, onde você pode trabalhá-la ou simplesmente referenciá-la no momento que precise para justamente questão probatória, que seja. É para essas pessoas, no geral, que o diretório funciona, porque ali você tem uma concentração dentro de um eixo temático de todos os lugares onde você pode achar aquela documentação. E o DBRAC segue esses princípios. Fundamental a colaboração entre entidades custodiadoras, tá? Não só na questão de arquivo, como também na questão da tecnologia. A transparência, exatamente a transparência dessas informações. Tudo que está ali pode ser achado, é dado acesso, não existe aquela coisa, mas, não, vai ser dado acesso, a menos que, obviamente, esteja em estado de tratamento, esteja ainda em processamento técnico, a documentação esteja muito acidificada, precária em termos de conservação. Claro, existem as suas restrições, mas não a restrição de, não, eu não dou acesso porque ela é sensível, não dou acesso porque, no caso de um arquivo privado, ele só pediu para dar depois de morto, então não coloque. E alguns arquivos privados têm assim, determinadas coisas a gente pode dar acesso, outras a gente não pode porque tem determinadas pessoas ainda vivas, ok. Então, nem cite, nem coloque, porque isso instiga a curiosidade de qualquer um, tá? A interoperabilidade, está difícil falar hoje, que é justamente essa questão dos relacionamentos, você ter essa capacidade de complementar a sua informação com acervos de outras instituições, isso também é extremamente importante, extremamente fascinante você descobrir que você tem em outra instituição alguma parcela que pode complementar o seu acervo, e para o pesquisador melhor ainda, que às vezes nem sabia que esse acervo existia, tá? A pesquisa entre os eixos temáticos, onde você agrega todas as instituições, os fundos e coleções dentro daquele eixo temático. A questão da acessibilidade, todos podem ter acesso, na nossa página do diretório tem um programinha para Libras, que é também muito interessante. Uma vez que eu participei de uma apresentação, me perguntaram se havia esse componente na nossa página, eu falei que sim, que era uma coisa que você tem que trazer o máximo de pessoas para dentro da sua instituição, seja online, seja presencial, o que for, e que elas possam ter acesso e poder fazer a sua pesquisa em cima disso, tá? E a qualidade da informação ao usuário. Isso é primordial. A gente dá àquele usuário o melhor da gente. Quem pode aderir ao DBRAC? Né? Qualquer entidade produtora pública, privada, que produza, acumula, preserva, utiliza documentos de arquivo. O que você entende como produtor de arquivo?
as entidades custodiadoras, que também, obviamente, produzem arquivo, certo? Todos eles podem participar. A presença dessas entidades num sistema de arquivo é fundamental para viabilizar a inclusão de uma entidade no DIBRARC. Existem condições prévias à adesão, como o cumprimento de alguns requisitos, que eu até já comentei aqui com vocês. Tá? Quais são esses requisitos? Isso é fundamental, necessário e primordial. É a adesão do CONARC, né? A adesão ao Cadastro Nacional de Entidades Custodiadoras de Acervos Arquivísticos. Tá? Ter a sua identificação no CORDEARC é de uma importância fundamental, porque a partir dali é o pontapé para entrar no diretório. Você vai preencher um formulário, vai pedir essa sua identificação, que a partir do momento vai se tornar sua identidade, onde você vai ser conhecido nacionalmente e, obviamente, também internacionalmente. Essa vai ser a base para toda a identificação do seu acervo. Tá? Disponibilizar esses recursos de informação arquivística de livre acesso, todos eles são acessíveis, tá? Quantidade, o tipo e a qualidade dos conteúdos descritivos fica inteiro critério e a inteira responsabilidade dessas entidades. Não vai ser o Arquivo Nacional que vai dizer como descrever, nem aonde colocar o quê. É a sua expertise, é a sua forma, é a sua política de descrição que vai fazer com que o seu acervo seja colocado e disponível. Tá? Designar 2 responsáveis pela gestão da informação, né? Justamente, um entra de férias, um está de licença, tem sempre o outro para responder a sua responsabilidade. Pode ser 2 e pode ser mais. Minimamente, o que a gente pede são 2 pessoas, tá? Solicitar, caso necessário, uma atividade de capacitação para esses técnicos, justamente no tocante a como entrar no Atom, como fazer a descrição dentro do Atom, toda essa questão técnica na questão da descrição, como também, no caso, se for necessário, na parte de tecnologia. Tá? Realizar reuniões periódicas, sejam elas presenciais ou à distância, para justamente o acompanhamento desses trabalhos e assegurar perfeitamente o funcionamento do diretório como ponto agregador de pesquisa e localização de recursos arquivísticos, tá? Que serão disponibilizados por essas entidades e que vão reportar qualquer problema técnico ou de funcionalidade ao Arquivo Nacional, tá? Porque a coordenação desse projeto cabe ao Arquivo Nacional e nós estamos justamente aqui para ajudar naquilo que a gente mais puder ajudar, né? Sem dúvida. A coordenação, como havia dito, né? Que coordena o DIBRARC é o Arquivo Nacional, né? Como órgão central do Sistema de Gestão de Documentos, SIGA, e da Administração Pública Federal, integrante do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e, mais precisamente, dentro do Arquivo Nacional, a coordenação de processamento técnico e preservação do acervo, na figura da equipe de normalização e qualidade de sistemas informatizados. Eu faço parte dessa equipe, tá? E a coordenação de tecnologia da informação também, que aí você tem o lado técnico e o lado tecnológico. E os efeitos? Tá, eu vou entrar no diretório, e aí? Minha vida se modificará em 5 segundos? A minha instituição vai alcançar o nirvana dentro das suas possibilidades? Talvez sim, talvez não. A integração no diretório público, sistematizado e atualizado, com estrutura de informação específica relativa às entidades custodiadoras e parceiras ao DIBRARC. É exatamente isso. É a sua integração de uma parte de um grande todo, onde você vai ser não só mais um, você é mais um dentro dessa visão geral de um diretório, mas você é o único. Há muitas coisas numa questão de política de acervo, numa questão de descrição arquivística, de como você dá acesso àquele usuário dentro da sua área de abrangência, onde você vai ter, com a visibilidade dentro do diretório, uma maior área de abrangência. Isso daí
a gente pode colocar que sim, tá? Tanto o diretório e a estrutura de informação, elas são de responsabilidade do Arquivo Nacional, difundidas através do site do DIBRARC, do portal do arquivo, com justamente essa finalidade de promover que essas entidades custodiadoras colaborativas, junto aos usuários, bem como também facultar e potencializar o acesso a essa informação arquivística. Você está num portal governamental, ou muitas vezes a gente vai no próprio Google e coloca um determinado nome de uma entidade, de uma instituição, ou um determinado assunto, a primeira coisa que aparece é DIBRARC. Se você tem CODEARC e está no diretório, às vezes você coloca a sua instituição, eu já fiz isso várias vezes, até para poder fazer pesquisa para o próprio diretório, aparece logo DIBRARC. Eu falei, gente, a gente está bem na fita. Por enquanto, estamos bem na fita. Eu agradeço a vocês. Agora eu vou mostrar o rapaz, né? O diretório. Todo mundo vendo? Sim, está aparecendo. Ah, que bom. Deixa eu ver se eu diminuo. Para poder caber bonitinho. Esse é o nosso diretório, tá? Esse é a menina, o rapaz, não é menina, rapaz dos meus olhos, que está sendo hoje ele já está bem consolidado, graças a Deus. Mas lutamos com ele desde 2015 e, como eu falei anteriormente, você tem um eixo temático, né, onde você agrega essas descrições. Aqui, como eu falei antes no ato, onde você faz a sua navegação pelas descrições arquivísticas, pelas entidades custodiadoras. Vamos dar uma olhadinha nas entidades custodiadoras, tá? Estão aqui. Você pode ordenar por nome, ela pode ser uma ordenação, uma direção ascendente ou descendente ou ascendente, todas as questões da região geográfica, a localidade, porque ele pega toda a questão da região e o local aonde está aquele arquivo. Então, é Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, São Paulo, Piracicaba, Porto Alegre, Bagé. Vai fazendo essa filtragem, tá? Aqui na questão, principalmente no campo da pesquisa avançada, você tem todas as regiões aqui, onde você vai escolher aonde você tem sua instituição, onde você quer pesquisar essa instituição, e a questão da área temática, que eu vivo falando a vocês, tá? Nós temos esses eixos temáticos, né, agora representados no diretório. Temos muito mais, mas que ainda não estão representados neles. A gente está colocando essas coisas aos poucos, né? Que é o cadastro, né? A partir do momento que você entra no CODEARC, que você ganha o seu cadastro, você automaticamente entra no diretório e vai fazer parte desse grande eixo temático, e aonde você tiver o seu acervo dentro da sua instituição, tiver alguma relação com esses eixos temáticos, você vai, a sua instituição será automaticamente associada a ela, tá? Então, a gente tem aqui a África e Escravidão Negra, o Censo Guia de Arquivos e Memórias Reveladas, o MOU Brasil e MOU Regional são as Memórias do Mundo, Associações Cariocas, que foi um trabalho feito e desenvolvido pelo professor Vitor Fonseca, logo no início do Atom, e ele fez um mapeamento junto com os alunos
sobre a questão do associativismo, que foi a tese de doutorado dele, e fez esse banco de dados, e nós colocamos aqui também no diretório. Ele disponibilizou todas as informações, e nós temos, em termos apenas de entidades e alguns lugares chegando a nível de fundo, tá? A questão dos arquivos municipais, parece que tem pouco, mas não, tem muito, é que a gente vai associando ao tema dia após dia, né? E os acervos privados presidenciais, que nós temos aqui, como eu estava falando, você agrega essas entidades aqui com o acervo presidencial, tá? E você pode entrar em cada uma delas, onde você vai ter os fundos que estão ligados àquele eixo temático. Quando eu falava a questão dos relacionamentos, a questão dos relacionamentos é simplesmente essa. Aqui é uma descrição arquivística, tá? Uma descrição de fundo, onde você tem aqui esse código de referência, é isso aqui que você recebe do CONARC, esse é o CODEARC, essa é a sua identificação, tá? E aqui, quando a gente tem na área de contextualização, o Epitácio Pessoa, pegando aqui o exemplo dele, quando você clica, você vai imediatamente para o registro de autoridade, ou seja, você vai para a descrição do produtor daquele arquivo. E aí você tem toda uma questão de um histórico, contexto geral da presidência dele, o ponto de acesso de assunto, mantido por essa instituição. Então, isso, quando eu falo dos relacionamentos, é exatamente nesse sentido, onde você tem também aqui como produtor de ele dá 2 resultados de produtor, porque você não tem apenas ele como produtor relacionado o Instituto Histórico, você tem outra instituição que também tem. Só falta ele estar 2 vezes no mesmo lugar. Museu da República. Isso mesmo. Você tem como Museu da República. Aí está, justamente, relacionado ao assunto, onde você vai achar em outras instituições, coisas que possam ser complementares e que possam ajudar numa determinada busca, numa determinada pesquisa, tá? Na parte de descrição arquivística, a gente tem todas as entidades custodiadoras, com seus produtores. Quando a gente vê aqui dado não disponível, é porque, como produtor é um campo obrigatório, toda a questão da coleção, quando ela não tem, obviamente, uma coleção como é uma rede artificial, ele não vai ter um produtor, ou poderá ter vários produtores, mas a gente não foca, infelizmente, na questão do colecionador. Mas isso é uma outra discussão que não cabe aqui agora. Então, nós colocamos como dado não disponível. Então, a maioria desses 191 registros que a gente tem aqui, a gente sabe muito bem que são coleções, tá? Não se assustem, no entanto. Questão do nome desses produtores, quanto mais aparecem, o local, onde a gente mais tem nessa descrição arquivística, aqui, novamente, os assuntos e os níveis de descrição, que atualmente nós temos 915 fundos e coleções, contando, óbvio, com todos do Arquivo Nacional, e 112 coleções. Navegando pelos registros de autoridade. Ele deu erro. Não acredito. Tá bom demais para ser verdade. É o desafio do ao vivo, Cristina. Mas base de dados é igual criança pequena. Eu adoro, eu não como vagem. Vai na casa dos outros, eu amo vagem. É assim. Mas, olha, também tem a questão da migração do nosso site, que eu não sei se pode estar afetando. Porque
A gente está tendo erros em várias páginas. Todo dia eu encaminho para a TI alguma página que eu tento entrar e não Porque foi agora está dando em migrada. tudo. Agora está dando em tudo. Antes não estava dando, não. Agora ele está dando em tudo. Então, a gente está passando por um momento de migração aí que, segundo a Cotim, vai passar logo. Ah, que bom. Cris, é só com o seu login interno, é realmente dentro do sistema do Arquivo Nacional. Acabei de acessar o DBRAC aqui como usuário externo e ele está funcionando bonitinho. Ah, então tá ok. Eu já entrei. Aqui a gente tem essa coisa, a gente é metido dessa forma, porque. E também é uma coisa que é uma dica para mostrar a vocês. É fundamental que quando vocês forem colocar algum banco de dados no acervo de vocês, que vocês tenham 2. Um de homologação e outro de produção. Eu agora abri, que está sendo aberto aqui agora, é o de homologação, tá? A gente tem esse onde a gente pode fazer os testes. Se a gente tem alguma importação de dados ou exportação de dados a fazer, a gente faz nele. Se a gente quer colocar alguma coisa diferente, no caso dos registros de autoridade, nós, em versões anteriores, a gente não tinha como colocar imagem. O que eu acho extremamente interessante, você tinha como colocar a imagem numa descrição, mas você não tinha como colocar a imagem no registro de autoridade. Então, às vezes, você tem um produtor, pessoa, que, tudo bem, tá lá o nome, a história e tal, mas é muito mais fácil você olhar e é esse que eu estou procurando, é esse que eu quero. Então, você tem até, pela questão do projeto dos presidentes, você está tendo toda essa listagem desses registros de autoridades aqui, desses presidentes. Só para esclarecer, Cristina, o Arquivo Nacional, pela Lei 8.394 de 91, relativa à proteção dos acervos de documentos privados do presidente da República, ele tem a competência de fazer um centro de referência com esses acervos. Sim. E o que a Cristina está mostrando aí é os acervos dentro do DBRAC, mas eles já têm, mas nós estamos trabalhando no aprimoramento de uma máscara própria que nós vamos encaminhar o link para a Presidência da República. A Presidência da República vai colocar lá no ar o centro de referência dos acervos privados, mas, na realidade, é só uma máscara, porque eles estão morando todos juntos dentro do DBRAC, só para esclarecer. É isso mesmo. Então, aqui a gente tem a descrição desse produtor, né? Pessoa, a gente também tem descrição da entidade coletiva. E lembra que antes eu falei que a gente tinha um recurso de exportação e um recurso de importação, tá? Aqui dentro do registro de autoridade, nós teremos como exportação o EAC, que é justamente para o Encoded Archival Contest, que é justamente para a questão do produtor, e também a questão de você fazer essa exportação para uma área de transferência. Eu entro, eu pesquiso dentro de um nome, do que for, e eu pego isso e eu vou colocar aqui na minha área de transferência. Então, todos os fundos e coleções que eu necessitar, que eu quiser, ou qualquer outra descrição que eu tenha, que eu queira fazer, eu posso justamente chegar aqui e ir adicionando. Aqui eu vou ter a minha área de transferência, ou seja, seria uma coisa assim do domínio do usuário, né? Seria uma coisa do usuário, onde ele vai salvar, ou ele vai carregar essa para a área de transferência, ou ele, não preciso mais disso não, eu limpo e tal. Quer dizer, nessa área de transferência, quando eu clico aqui, está aqui o fundo que eu escolhi. Eu posso salvar e eu posso exportar. Quando ele exporta, ele geralmente vai exportar em CSV.
Aqui ele vai dizer que a exportação foi iniciada, tá? E aqui eu vejo que eu fiz a minha exportação, até como uma boa ansiosa, fiz 2 vezes. Tá? Você pode baixar isso, como eu falei, ele vai baixar num arquivo zip, com essa criptografia aqui, você vai abrir e vai ver a sua descrição lá, sem problema algum. Tá? Aqui, onde eu passei rapidamente, ele está na aba do gerenciamento, que é quando você tem os privilégios de administrador, você tem direito a ver todas essas abas, tá? E você tem aqui os trabalhos, né? O jobs, que eles chamam, né? Essa é uma ferramenta muito boa, porque você consegue gerenciar tudo que foi feito no banco de dados dentro daquele momento, ou em momentos anteriores, tá? Vai ter muito meu nome aí, porque só eu mexo nisso. Então, todas as descrições que são atualizadas ou que são feitas, tudo isso a gente tem como verificar aqui pelo banco de dados, como também tem como verificar pela atualização da descrição, que é mais ou menos uma história de você ter um relatório, né? Ter um relatório. Então, você filtra esses resultados pela descrição, pelo registro de autoridade, pela entidade custodiadora, pelo termo propriamente dito e pela função, que a gente ainda não tem essa modalidade, tem dentro do ato, mas ainda não temos totalmente preenchido, tá? Então, com a data de produção, a de revisão ou de ambas as datas, por entidade custodiadora, ou pode ser no geral, então a gente tem uma noção de qual entidade está trabalhando num determinado momento, qual a outra não está, tudo isso em termos de você tecer esse relatório, quais têm o status de publicação, ou seja, estão publicados ou estão em versão preliminar, uma vez que, anteriormente, lá eu coloquei que você tem o perfil do administrador, o perfil do editor, o editor vai trabalhar exatamente com isso, se for da vontade, obviamente, da instituição, de que seja colocada uma enorme massa de informação, essa informação eu não quero que seja disponibilizada ao público imediatamente, então eu vou colocar como versão preliminar dentro do meu modo de descrição. Então, essas informações ficarão dentro da sua instituição e não estão online. A partir do momento, está ok, tudo certo, o português está correto, a terminologia está na boa, está tudo bonitinho, então eu vou lá e dou um comando e publico. Então, automaticamente, ela vai estar para todos os usuários externos, ok? Gente, eu não tenho mais como fazer propaganda, porque eu gosto muito dela. Aqui está dando para mostrar tudo direitinho, que é muito bom. A gente, quando fala que é uma coisa separada de cada um, aí você vê exatamente isso, a gente coloca um logo, né? Eu saio catando logo de todos os lugares para colocar aqui, né? Aqui na área de descrição da entidade custodiadora, a gente tem um pequeno histórico, quais são as fontes de autoridade, né? Ou seja, o que esse arquivo faz, como qual é o tipo de acervo que ele tem, onde a gente também pode colocar os instrumentos de pesquisa, ou seja, você está ligado a um grande tema, que está aqui nos pontos de acesso, né? Você está ligado a um grande tema e você tem, obviamente, o seu guia de fontes ou algum instrumento onde você dá acesso online, ou o que seja, a gente tem como colocar aqui o link que ele vai direcionar para esse instrumento de pesquisa dessa instituição como um todo, tá? Entrando aqui no Arquivo Nacional,
com os nossos fundos e coleções, a gente tem aqui a carta de serviço ao cidadão, tudo que for necessário a esse usuário tem que estar presente nessa descrição, tá? E esses são os nossos pontos de acesso, ou seja, esses são os nossos eixos temáticos, tá? Não se cristaliza a entrada no diretório nesses eixos temáticos. Se, de repente, existe um assunto de extrema importância, ou que você tem uma documentação que reflita esse assunto de uma maneira espetacular, que seja importante, ótimo, ele vai entrar, e aí a gente vai procurar, entre as outras instituições, quem tem mais documentação sobre esse assunto, sobre esse tema. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor. Eu espero que eu não tenha botado todo mundo para dormir. Não, Cristina, eu queria saber uma coisa. Eu posso exportar no relatório CSV todo o DIBRAC? Isso daí é com a TI, eu não sei. Porque eu estou perguntando isso porque nós estamos fazendo nosso plano de dados abertos. E aí eu penso que um bom candidato para ser colocado em dados abertos seria o DIBRAC, porque ele tem essa capacidade, mas ele teria que ser fundo a fundo. Eu acho que aí, no caso, teria que ser, teria que ser fundo a fundo, porque a gente não tem formato de exportação para entidade custodiadora. É uma coisa que seria o EAG, que é o Encoder Archival alguma coisa, que é feito pelo Censo Guia da Espanha. O Censo Guia da Espanha tem um formato de exportação, que eu não sei politicamente porque Cargas d'Água ainda não foi para o Atom, eu ainda não entendi, mas que existe formato de exportação de dados para entidades custodiadoras, para descrições arquivísticas e para registro de autoridade. Isso daí talvez a gente já... a TI possa resolver, né? Sim, com certeza. Eles podem colocar isso até, como eles já fizeram, para justamente colocar planilhas Excel no próprio CIAM, pode ser questionado a eles, né, colocado para eles, se há a possibilidade deles fazerem esse tipo de exportação para colocar na questão dos dados abertos. Beleza. Olha, a gente pode conversar agora sobre operacionalização do que é colocar... Do meu propósito, por que nós estamos apresentando vocês o DIBRAC, ou podemos deixar para nossa reunião. Eu não sei qual é o planejamento, Carolina, não quero inventar. Não, nesse momento, a gente até está adiantado, agradeço a Cristina pela apresentação feita, e então abriria agora para os participantes realmente tirarem as suas dúvidas especificamente com relação ao Atom e o próprio DIBRAC. Então, vamos alguns primeiros. Alguns, a Vilma e o Silmar, por exemplo, colocaram algumas mensagens no chat, se eles quiserem apresentar também, eu acho que aí dá uma dinâmica para a conversa de agora, porque o nosso teto é até 11h30, mas o nosso almoço, a volta do almoço é 2h30 da tarde. Então, se os senhores quiserem aproveitar esse momento para trocar essa experiência com relação a essa ferramenta, acho que é bem válido. E à tarde deixa para outras questões. Bom, o Marco falando aqui. Nós instalamos o Atom, nós temos tentado trabalhar com o Atom, na verdade. Nós fizemos uma primeira versão e depois deu o tal erro 500, que a gente nunca conseguiu resolver. Nós buscamos assim, apoio em diversas instituições, né? Temos conversado ainda com diversas instituições para tentar resolver essa questão. A saída que nós tivemos foi instalar uma outra versão e fazer a migração para essa outra versão. Só que essa migração para outra versão está fazendo assim, tacando carocinho de milho, né? Passando item a item, ou seja, reconstruindo uma outra versão.
Enfim, eu estou colocando uma expondo essas dificuldades, mas no sentido da gente poder aí construir uma referência, né? Eu acho que a gente está precisando de uma referência de quem pode estar dando essa manutenção, ou pelo menos essa assessoria de manutenção. Né? Nós temos aí uma entidade nacional que possa fazer essa assessoria de manutenção, de instalação do ATA, né, para a gente em nível nacional. Então, essa é a nossa grande dificuldade. Entendo que a dificuldade de TI é de todos, agora, muito mais por conta da pandemia, está sendo muito difícil, né? E quem tem está querendo manter, mas está difícil, porque a demanda por profissionais de TI é muito grande. Enfim, mas eu acredito que o ATA esse software, essa ferramenta internacional, não deveria ter muita complexidade de gestão de pessoal, então, é a nossa questão. O Silmar, o Arquivo Nacional pretende estabelecer parceria, priorizando os arquivos públicos estaduais para que venham a fazer parte do diretório. Né? Primeiro, quero dar os parabéns para a Cristina Ruth pela objetividade da apresentação. Quero informar vocês que a Cristina Ruth está fazendo um curso de EAD, o arquivo está fazendo um curso de EAD com a Cristina Ruth sobre o Atom, né, que vai ser disponibilizado na plataforma de cursos da ENAP. Estamos tendo a colaboração, a parceria da Universidade Federal Fluminense nesse projeto. Né? São vários cursos na área de gestão de documentos e arquivos, e um deles é esse EAD com a Cristina Ruth, ensinando o Atom. Vocês viram como ela conhece bem, entendeu? A Cristina tem conhecimentos, não é só de uso do sistema, mas também do desenvolvimento do próprio sistema. Ela faz parte da comunidade internacional do Atom, já deu várias contribuições lá. Então, assim, a gente quer apoiar os arquivos estaduais em primeiro plano. Por que os arquivos estaduais? Porque o Arquivo Nacional nunca vai poder atender todos os arquivos do Brasil. Isso era meu discurso de hoje à tarde, mas... então, ele tem que priorizar a formação de redes estaduais. Nós interagiremos com os arquivos estaduais, que, por sua vez, poderá atender as demandas dos seus estados. Esse no nosso entendimento, um modelo viável, dada a impossibilidade do Arquivo Nacional prestar um bom serviço se ele abrir para todos os arquivos do Brasil. Então, a gente tem, assim, vários projetos que precisaríamos contar com o apoio dos arquivos estaduais. Por exemplo, o Censo dos Arquivos. O arquivo estadual tem melhor condição de saber do que existe na área dele ou não, entendeu? E o Atom, participar do Diretório Brasileiro de Arquivo é a primeira parte. Eu não estou falando com vocês que a TI do Arquivo Nacional tem condição de resolver todos os problemas de vocês. Mas, assim como a Cristina Ruth está fazendo esse curso, nós podemos fazer com a TI um curso de instalação de Atom, ou um workshop ao vivo para pessoas de TI, entendeu? É isso que a gente pode fazer. Nós não temos terceirização do Atom. A própria equipe do Arquivo Nacional é que dá suporte, atendimento ao sistema. Nós estamos trabalhando numa nova versão do nosso modelo de termo de cooperação, entendeu? Vamos encaminhar aos arquivos estaduais, que vou repetir tudo de tarde, porque tem gente que não está aqui, tá? Para adesão ao sistema, e a partir daí vocês terão prioridade nesse apoio que o Arquivo Nacional vai dar, porque é do nosso interesse integrar tudo no DIBRAC, entendeu? O que mais, Aluf, que eu esqueci? Não, acho que você... Bom dia a todos, eu estou aqui mais como ouvinte. Obrigado, Neide, por
franquear minha fala. Na verdade, o que a Neide pontuou é uma grande, né, é a situação atual do Arquivo Nacional. Realmente, se a gente for prestar assessoria, né, a coordenação de tecnologia da informação vai acabar falhando com a própria estruturação do nosso Atom, que é o de BRAC, também do novo CIAN. Então, de fato, promover esse conhecimento em rede é a melhor solução, porque nós entendemos, na medida que a gente oferece ferramentas para os arquivos estaduais poderem estar construindo conhecimento, de alguma maneira esse conhecimento ele vai retroalimentar as iniciativas do Arquivo Nacional e vice-versa. Então, o caminho é esse mesmo, né? De uma rede interligada. Nós temos a inscrição da Wanda Silva e depois da Vilma, claro. Bom dia, Neide, bom dia. Cristina, você foi, assim, feliz em sua apresentação, foi bem esclarecedora. Então, esse momento, esse encontro dos diretores de arquivos, dos arquivos estaduais, era um momento, assim, muito esperado por nós de Alagoas, né? Nossa equipe, no nosso arquivo público, é pequena, né? E, dentre tantas atividades, assim, no primeiro momento, a falta de equipamentos de informática. Quando eu assumi a superintendência do Arquivo Público de Alagoas, nós contávamos com 10 computadores, e aí, em meados de outubro, nós já só temos uma máquina para trabalhar, então, humanamente impossível. Vimos trabalhando, então, o TJ nos cedeu 6 computadores, né, que eles renovaram o número de computadores deles, e até eu já vinha conversando com a Carolina, em outro momento, com relação à emenda parlamentar, né, do Ministério da Justiça Nacional, pretende facultar alguns equipamentos de scanner, e aí eu questionei também se havia possibilidade de equipamentos de informática, de computadores, de que câmeras, mas não tem computadores. Então, nós vimos trabalhando, né, com a equipe de apenas 5 pessoas, né, 2 bibliotecárias, eu e a Andréa, né, que está também aqui participando. Então, ouvimos recebendo algumas propostas de professores da área de TI da Universidade Estadual de Alagoas para criar um programa. E eu insistindo em não duplicar esforços quando já existe o Atom. Então, a gente tem muito interesse, tem total interesse, tem conhecimento, e estamos, assim, na expectativa de compor essa rede, né, de começar, na verdade. Eu sei que muitos arquivos já avançaram, né, então, para o Arquivo Público de Alagoas, esse momento é de grande importância. Os fundos, já temos alguns fundos organizados, porque nós encontramos o acervo todo desorganizado, né, mais ou menos, porque houve na mudança do arquivo, todo o acervo foi destrinchado de uma forma que você não consegue organizar fundos. Isso aí a gente pode conversar depois. Mas, assim, você vai ter um espaço. Isso. Então, assim, eu vou falar do nosso interesse e dessa necessidade do Arquivo Público de Alagoas, a exemplo de alguns, os que estão na situação como nossa, eu não acredito que não tenha mais nenhum, né? Mas, assim, agradeço esse apoio. O Arquivo Nacional, nesse momento, é muito importante para que a gente possa avançar. Tá? Obrigada. Olha, parece que a gente não vai conseguir te fornecer scanner. Carolina, quantos computadores a gente vai mandar para Alagoas? Não sei. A gente ainda está contabilizando com a equipe de compras, porque é aquele valor, né? A emenda ela tem R$100 mil, o valor dela, e a gente, né, a equipe de compras está fazendo essa compra, né, de acordo com a especificação que foi passada do computador, qual é o valor que ele vai ter e o quanto a gente consegue encaixar nesse total aí de 100 mil. Mas está caminhando. Na realidade, nós consultamos aos arquivos e nós tivemos 4 demandas. A Lagoa é um dos 4. Então, esse valor vai ser para compra de computador só para 4 arquivos. E, então, certamente deve dar pelo menos uns 2 ou 3, imagino. Mas é uma grande ajuda para a gente.
Presidente, agora a gente tem mais algumas inscrições, que é a Wanda, depois a Camila e o Adalberto. Wanda, está com você a palavra. Ok, obrigada, bom dia a todos. É sempre um prazer ouvi-los, né, e fazer essa troca de experiência. Eu estou na Superintendência do Arquivo Público de Mato Grosso. Nós estamos, principalmente nessa pandemia, nós fomentamos o trabalho com ato, né, nós estamos trabalhando e essas dificuldades, principalmente de encontrar um pessoal de TI, a respeito, né, para trabalhar com software livre. Nós estamos hoje com 20 mil imagens já disponibilizadas e indexadas dentro, né, da nossa plataforma do Atom. E a minha pergunta, em específico, seria, primeiro, qual a versão do Atom que vocês estão utilizando para integrar com o DBLAC? E também qual o fluxo que vocês estabeleceram, Cristina, para a padronização de uma base única, né, para os assuntos, considerando que eles têm como nós temos fundos distintos, né, como vocês padronizaram essa questão dos assuntos, né? Se vocês criaram tabelas separadas, como vocês pensaram isso? Uma coisa, vou responder a segunda justamente por essa questão. A questão dos assuntos, a gente está tratando ainda a questão dos grandes temas, né? Só também para explicar uma coisa a vocês. Eu tenho uma equipe hoje de 3 pessoas. Éramos 4. Duas se aposentaram, ficou eu e mais uma. Mas por isso que eu digo que o diretório é o menino dos meus olhos, porque, sem falsa modéstia, quem colocou todas essas informações no diretório fui eu, sozinha, com meu bracinho. E esquadrinhando outras coisas que a gente deveria fazer. Agora que eu tenho mais uma pessoa trabalhando comigo nessa questão do Atom e do diretório, né? E a gente está começando a funilar essa questão dos assuntos. Por isso que a gente precisa realmente ter uma interação maior com os outros arquivos em nível técnico, para justamente a gente não duplicar essa questão dos assuntos, né? Eu estou falando uma coisa, você está falando a mesma coisa, mas com palavras diferentes, uniformizar essa linguagem, mas, ao mesmo tempo, isso daí já é uma coisa muito minha, você uniformizar essa linguagem sem perder a característica regional de cada estado, sem perder determinadas termos ou terminologias de cada local onde vai estar esse diretório, entendeu? De cada entidade custodiadora que vai passar essas informações para lá. Então, a gente teria uma grande tabela de assuntos, que é isso que a gente está construindo com os grandes temas, indo afunilando. A maioria dos assuntos que foram mostrados aí são assuntos do Arquivo Nacional, né, dos fundos e coleções do Arquivo Nacional. Então, é o que a gente tem mais, a gente tem pouca coisa dos outros arquivos, de outras instituições e de outros fundos, mas justamente esperando também começar a fazer essa discussão, lançar essa discussão temática. E a nossa versão é a 2.4. E aí também uma coisa que até me escapou na fala do Atom, e também uma coisa que a própria pessoal da TI vem me dizendo, a gente já está no Atom na versão 2.6, 2.6.2, né? Aquele afã que a gente tem sempre de chegou coisa nova, quero colocar, quero mais atualizar, quero fazer. Eles me convenceram e realmente eu vejo isso fato no momento em que quando eu começo a receber muito e-mail da lista de discussão, é que quando muda e as pessoas automaticamente atualizam, ele está cheio de erros. Ele vem, não é? Com uma carga de erro, que é uma coisa, mas isso funcionava no antigo, por que não está funcionando nesse? Mas eu carregava de um jeito nesse, por que não está funcionando do outro? Parece o famoso cobertor de pobre. Fica uma coisa linda de um lado, mas no outro está completamente terra arrasada. E aí eles falam, vamos fazer o seguinte, a gente só vai atualizar quando a próxima versão estiver estável. Então, eles estão trabalhando também, vendo essa versão 2.5,
até ele falou, vamos ver se essa 2.6 ela fica estável. Se for, a gente faz a atualização migrando todos os dados para lá. Por isso eu coloco mais uma vez a importância de ter 2 instâncias de Atom, de qualquer base de dados. Isso não é só do Atom, não, é de qualquer base de dados. Uma onde você possa justamente fazer essas atualizações sem prejudicar o seu banco de dados, onde você mostra seus acervos para o público. Ali você tem todo o direito de errar, de apresentar coisas esquisitas para que eles possam resolver. E aí, sim, quando você tem uma versão estável, tranquila, você fica com ela, sem problema algum. Nós também estamos na versão 2.4, Cristina, e os nossos técnicos de TI, o que nos auxilia, ele também trabalhou nessa questão, para que a gente pudesse um pouco de paciência, justamente por conta dos erros, e principalmente porque nós não temos uma TI própria, né? Como nós estamos ligados a uma secretaria, então nós dependemos que ele atenda toda a secretaria, e principalmente a resistência, né, em ter alguém para trabalhar com software livre. E também tem isso, a gente enfrenta muito isso. No início foi muito essa questão de, o Atom é bom, mas... O Atom é bom, mas... Falei, gente, é mais porque vocês não sabem e estão com vergonha de dizer, ou é mais porque é ruim mesmo? Porque tem horas que chega num nível que você não consegue mais ser enrolada, né? Você... Mas ele, aí vem a questão da escala, dele não suportar grandes formatos, dele. Isso eu falei assim, mas engraçado, ele tem um portal europeu, como ele não suporta grandes formatos? Se o portal europeu dele não suportar isso, como ele não vai suportar as informações de um arquivo brasileiro? Quer dizer, não tem. Eu acho que também, no início, tinha muito essa questão da resistência do software livre, das pessoas estar muito atreladas ao que é proprietário é bom. Quando, às vezes, na grande maioria das vezes, não é. E a gente também tem uma realidade de que a gente não pode ficar bancando software proprietário durante muito tempo, né? Sabe por que TI gosta de software proprietário? Porque quando você compra o software, você compra o suporte. Quando você baixa um software livre, a TI tem que aprender a usar. Então, exatamente, é muito investimento que eles precisam fazer. Mas não entra na coisa da avaliação do software. Independente da avaliação, TI prefere software que você possa contratar o suporte, entendeu? Então, às vezes, nesse interesse deles, contraria os nossos. Isso que é chato. Mas eu coloquei até aqui no nosso chat o link, né, do Atom, e eu quero muito, Cristina, participar desse trabalho do DIBRAC e fazer a integração das informações aqui da Superintendência de Arquivo Público, né? Nós somos uma instituição que vai completar o ano que vem 105 anos, né, com um conjunto de informações bastante grande, e nós estamos investindo muito, principalmente no período colonial, né, em disponibilizar essas informações, que é a nossa grande demanda de pesquisa, que é o século XVIII e também o XIX, e nós temos muito interesse em participar desse projeto. Eu não sei o que vai sobrar para eu falar à tarde, mas um dos produtos da minha proposta de todo mundo entrar para o DIBRAC é a gente criar conjuntamente todos os arquivos um projeto para 2022, o ano da independência. A gente poderia ter um projeto comum de todos dos arquivos que puderem participar, entendeu? Mas isso a gente conversa depois. Agora seria a Camila e depois o Adalberto. Bom dia para todo mundo. Obrigada, Cristina, pela apresentação. Eu trabalho no Arquivo do Estado e nós constamos na base com 2 fundos somente. Nós temos 45, salvo engano, fundos. Então, esse contato com vocês para atualizar feito diretamente com você, Cristina, tem alguma rotina anual que seja, ou a gente tem que procurar vocês para atualizar? E uma outra questão é que participar da base sempre precisa ser
com os fundos. Eu digo isso porque, pensando a base como uma rede dessas instituições de arquivo, e tendo trabalhado durante muito tempo com os municípios, eu acho muito importante os arquivos municipais estarem representados e a gente construir essa rede, né, de referência das instituições, mas muitos deles não teriam identificado com mais rigor os seus fundos. Poderia ser participar só como a entidade e uma descrição geral do que ela tem. E uma outra questão eu vi quando você estava navegando, passou, acho que do Rio de Janeiro, a questão de diversões públicas do Rio de Janeiro. E a gente tem, no Arquivo do Estado, dentro da Secretaria de Segurança Pública. Como é que se dá essa vinculação dos temas quando for para um subgrupo, por exemplo, né? Porque eu vou entrar com o meu fundo e na ficha que aparece do fundo, a gente aponta para o meu... no caso, a gente tem o ICATON ainda, né, na parte do acervo. Aponta para a descrição, e aí a pessoa pode navegar nos subgrupos, etc. e tal. Agora, para a gente marcar os temas, eu conseguiria marcar dos subgrupos, porque é uma massa muito grande de informação, né? Como é que é essa política da marcação dos assuntos? Não sei se deu para entender minhas questões. Não, deu sim. A primeira, a gente está fazendo essa reunião hoje, que eu acho que está sendo muito frutífera, está dando muito bom resultado, e eu estou muito satisfeita com isso. E a gente tem disponível no próprio portal. Já estou achando que eu sou o máximo. Na própria página do diretório, a gente tem o nosso e-mail, que é o dibrarc@n.gov.br. Então, qualquer informação ou solicitação, vocês podem mandar para esse e-mail, né? Já mudamos de endereço, temos nova página, ou, olha, temos mais esse fundo que a gente quer colocar, ou atualizamos o nosso guia de fundos, tem um link, por favor, coloque, divulgue, porque a gente trabalhou muitas dessas informações com os que já estavam dentro do CODEARC, da base do CODEARC. Então, foi justamente uma transposição dessas informações, e em alguns momentos eu joguei realmente no Google para procurar maiores informações sobre aquela instituição, porque os dados do CODEARC, eles se limitam, e realmente está correto, à questão da entidade custodiadora, não de fundos e coleções e nem nada. E foi assim que a gente foi montando as coisas. Quando a gente tinha alguma referência de um fundo ligado a um determinado assunto, a gente ia lá e colocava. E essa questão dos arquivos municipais, eu acho extremamente interessante. Se a gente tiver fôlego para isso, vai ser ótimo. Agora, é importante, sim, que eles sejam representados bem a nível de instituição. Se você tem uma instituição onde você dá acesso, mas tudo bem, você não tem um controle, e cá entre nós, a grande maioria não tem controle de todos os fundos e coleções que tem, porque não tem todos descritos, todos arranjados, todos... Então, mas se você tem minimamente a noção do que você guarda, você pode automaticamente entrar num eixo temático ou até construir um novo eixo temático, do maior, né, do nosso eixo temático geral. E aí, quando você fala, no caso, você citou o serviço de censura, né, que é o nosso fundo, a gente tem divisão de censura e tem o serviço de censura no Arquivo Nacional. Você pode fazer esse agrupamento, tá, desses assuntos. Ele vai ter um tema geral, né, um termo geral, que vai abranger as instituições, e isso também poderá ser replicado, e a gente está fazendo esse trabalho agora, até a Thaís está me ajudando muito nisso, a replicá-lo nos fundos daquela instituição. Ou seja, eu tenho memórias reveladas como um grande tema, mas eu tenho fundos numa instituição que tem período joanino, que tem Associação Carioca e tem memórias reveladas. Então, eu vou fazer esse filtro naqueles fundos ali, que é para quando a pessoa, o usuário, clicar, ele sabe que ele tem naquela instituição, na instituição XYZ,
mas na instituição X ele tem esses fundos, todos os outros níveis. Quando você fala de subgrupo, para a gente é uma questão da seção, né? Que a gente não trabalha com essa classificação espanhola. Ô, Cristina, como os fundos, como as instituições podem fazer para que elas... Como é que poderia ser automaticamente alimentado? Oi, desculpa. Cada um deveria ter um perfil de usuário com login e senha. É simples assim. Cada um pode atualizar. Para isso eu falei, todos têm independência na inserção de dados. Agora, cada um que se manifestar, eu estou no diretório, tá? Então, já que eu estou no diretório, eu quero participar mais efetivamente, trabalhando dentro dele, atualizando o perfil da minha instituição, colocando descrição de fundos. Mas, Cristina, se ele já tem um ato, se comunica e a gente faz um login e senha para essa instituição. Cristina, se ele já tem um ato, se isso tudo está no ato dele, não tem jeito de fazer um harvest. Do DSpace a gente faz assim, eu posso fazer um harvest numa colheita do DSpace do outro e atualizar. Não tem jeito de fazer uma atualização automática. Quem tem base em ata é melhor ainda, porque você importa essa informação. Você importa em HTML, em CSV, você importa essa informação. Então, aí é uma coisa de você costurar isso com a TI, porque a gente não sabe qual o número, como eu falei na apresentação, até 100 registros, isso é feito manualmente sem problema algum. Agora, a partir disso, é por linha de comando. Com linha de comando, são eles que fazem. Certo. Agora, Cristina, o que a gente poderia era ter um protocolo, uma orientação da nossa TI para que os órgãos façam essa atualização. Porque se a gente for entrar na máquina de cada um, catar, é impossível. Mas o órgão, se a gente puder orientá-los de forma que eles venham a ter sei lá, um modelo de fazer isso. É justamente um guia, né? Uma coisa que você pudesse colocar, que a TI pudesse colocar, tipo, como umas boas práticas, né? De que maneira você vai poder, quando aparece um erro, o que você pode fazer, você tem fundos ou descrições a serem importadas, você deve seguir esse caminho, você fazer uma interlocução. Quem é o cara da nossa TI para fazer isso? Quem é o bom? Que eu saiba, quem sempre está do meu lado é o Luiz Fernando. Tá, beleza, tudo bem. Registrar. Quem sempre resolve as coisas do Atom, para mim, é o Luiz Fernando. Atualmente é o Luiz Fernando. Tá. Só queria fazer uma pontuação sobre esse aspecto, assim, o que a gente tem que discutir também, é importante esse fórum, até a parte da tarde, mas só queria deixar uma semente aí para vocês pensarem. Bom, o DBRAC, ele realmente vai servir como algo que vai reproduzir o Atom que está na outra instituição, ou o DBRAC também, porque isso eu já ouvi muitas instituições dizendo assim, que não interessaria, né, de que o Atom realmente reproduzisse todo o seu sistema, e sim que o Atom, né, do Arquivo Nacional, o DBRAC, o diretório, ele apontasse como alguém mais que vai centralizar todas aquelas informações, potencializar o acervo e divulgar o acervo com o acesso, né, permitindo o acesso, né, à base de dados daquela instituição. Então, assim, quando aparece a TI, né, os aspectos de upload ou de espelhamento de base de dados, né, tem que ser conversado e estabelecido uma política, né, para esses critérios. A gente tinha pensado em deixar livre. Se o órgão, por exemplo, nesse momento, não tem uma TI que o apoie, e se ele quiser alimentar o DBRAC,
ele poderia. Agora, se ele já tem o Atom, a gente pode fazer de duas formas, ou importando, ou apenas criando um portal de acesso e apontando para o ato do outro. Porque isso pode gerar... Pode ser feito das duas formas. Uma instituição pode estar com muita informação, porque justamente ela não tem um sistema, e a outra não está. Então, acho que... não, mas aí não tem problema. Você não pode tratar igual os desiguais. Sim, se o outro não tem condição, ele vai deixar de dar acesso? Não, ele quiser, ele alimenta o de BRAC. Agora, o que nós temos que ver com a nossa TI é como fazer uma solução para isso que você está acabando de propor, que seja só um apontador. De repente, em várias soluções dessa de tecnologia, você não entra no nível de item, mas você entra no nível de fundo num lugar só. Quando eu quero entrar... Aí a gente tem isso quando a instituição ela apresenta um guia de fundos, ela tem isso, uma página... Primeira coisa, se ela tem uma página na internet, mesmo que seja de uma secretaria, como a grande maioria dos arquivos municipais tem, você aponta para essa página na internet, que é justamente onde você vai encontrar a informação mais atualizada, porque às vezes a gente tem endereços desatualizados, mas no site, que pode mudar, e você tem um endereço atualizado e você entra em contato com essa instituição. Isso é uma coisa. Partindo de um endereço internet, se você tem esse arquivo estruturado como um endereço de internet, você tem minimamente uma guia, uma baixa dizendo acervo, onde você tem ali listado todos os fundos que você tem e que você dá acesso, obviamente, ou então até mesmo um PDFzinho daquilo. Aquilo é colocado também no diretório, onde você entra no... Oi? Cris, É que eu estou saindo toda hora, a conexão aqui está ficando horrorosa. Não passou nenhum carro vendendo nada, o que é um milagre, agradeço a vocês também, esse milagre que se operou hoje, mas a conexão toda hora está dizendo que eu estou perdendo a conexão. Me desculpe, mas é fundamental isso, que o diretório ele dá todas as chances, né, de você, enquanto usuário, entrar e fazer essa comunicação direta com a instituição. Agora, também tem um outro lado. Se, de repente, essa instituição não tem um computador, como foi dito aqui, não tem, tem o seu acervo arrumado, mas não tem condição de disponibilizá-lo, aí eu acho que o diretório entra como uma ajuda, até num caráter temporário, até você ter a condição, ou aquela instituição ter a condição de ter um Atom, ou de ter um outro qualquer banco de dados onde ele possa dar acesso. Mas eu acho também que se você tem condições, mas não tem os meios, você não pode deixar de dar acesso. Bom, gente, mais alguma pergunta, Carol? Sim, o Adalberto estava inscrito, mas eu não sei se ele... Oi, Adalberto. Acho que saiu. Bom, depois dele não tinha mais ninguém inscrito. Bom, se não tivermos mais nada sobre a questão do ato, se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Quanto mais a gente adiantar um problema aqui, mais tempo teremos à tarde. Mas, se não, vamos encerrar por essa manhã.
Acho que podemos encaminhar para o final, então, da sessão dessa manhã, e às 2h30 a gente volta para fazer a reunião dos diretores com a presidência do CONAR. Só então, para finalizar, o Arquivo Nacional vai enviar aos arquivos estaduais uma proposta de participação formal no DIBRAC, sabe? Nós ainda estamos... Já existe um termo de cooperação assinado por algumas instituições, mas a gente está trabalhando nele ainda. E já estamos fazendo o curso de EAD, ainda não está pronto, né? Uma parceria com a Universidade Federal Fluminense, e vamos ver se a gente consegue um webinar sobre questões tecnológicas do Atom, tá? Vamos colocar aqui no nosso planejamento. O que mais? Eu me comprometi, já não lembro. Eu acho que isso daí Olha só, à tarde vai ter mais comprometimento. Eu acho que isso daí já é uma grande coisa. E, antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês a paciência, a compreensão, né, nessas coisas de sair do ar, entrar do ar e tal, e dizer que tanto essa apresentação depois vai para cada um de vocês, a Carolina já me falou, né, que vai mandar o PDF para cada um, e na própria página do diretório tem o e-mail, é o dibrarc@n.gov.br. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem em relação ao sistema, ao próprio diretório em si, no que eu puder ajudar e a nossa equipe puder ajudar, nós estamos sempre à disposição de vocês. Quero agradecer muito a atenção por hoje. Nós é que agradecemos, Cristina Ruth. Então tá, pessoal, até à tarde. Até à tarde. Tchau. No almoço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.